Boa noite a você também, ao Edu Panz e a todos da turma do Bate-Bola. Desta quarta-feira foi dia de apresentação oficial do novo CEO do Atlético pela manhã na Arena MRV. A Itatiaia acompanhou tudo de perto. Antes mesmo da apresentação do Pedro Daniel, que agora assume a gestão do clube como um todo, teve despedidas do Vitor Bage. Vitor, ídolo da torcida atleticana, que ficou 14 anos somando época de atleta e depois como diretor do Atlético. O Vitor recebeu uma placa das mãos do Rafael Menin, acionista da SAF do Atlético, e depois também teve despedida para o antigo CEO, Bruno Musi, que trabalhou no Atlético nos últimos 6, 7 anos, inicialmente para a construção da Arena MRV e depois virou CEO do Atlético na parte da profissionalização aí do clube. Agora o Pedro Daniel assume com algumas das atribuições, algumas missões iniciais. A gente destacava já na manchete do programa de hoje, o Pedro Daniel trabalha no futebol há muitos anos, como consultor da Ernst Young, que é uma grande empresa de consultoria internacional. Trabalhou também naquele modelo de reformulação no Flamengo, reformulação financeira que passou o Flamengo, da lei da SAF e outras situações também, Profut. E o Pedro Daniel aqui conosco na turma do Bate-Bola, falando sobre o processo que o Atlético precisa para recuperar credibilidade no mercado após as polêmicas, atrasos em pagamentos, não só para atletas durante o ano, mas também com relação a clubes. Vamos acompanhar. Realmente, acho que esse talvez seja o ponto 1, como recuperar a credibilidade, ou como ser bem visto pelo mercado. E aí, quando eu falo pelo mercado, é em todos os cenários, clube para clube, entre agentes, atletas. E para isso algumas ações são necessárias, E acho que existem princípios básicos, como, por exemplo, honrar com os compromissos, Então, isso é o que eu venho discutindo bastante com o Thiago, principalmente no âmbito financeiro, que é essa equalização de fluxo, para que a gente possa honrar com aquilo que a gente promete, Obviamente, você fala assim, Pedro, mas vai começar, então já está valendo, agora a gente vai... Não, porque há um período até para a gente entender, é um processo para que a gente consiga equalizar. E aí não falo só financeiro, Estou dizendo em todos os âmbitos, Mas agora a gente tem uma outra ferramenta que nos ajuda, ou que nos empurra, que é o fair play financeiro, Então, de alguma maneira, há um agente externo que pode afetar e muito mais a credibilidade do que já aconteceu antes, Não tem coisa pior do que a gente ser punido, pelo órgão regulador por não cumprimento das normas de competições que a gente mesmo participa, E aí acaba afetando a credibilidade em todos os outros cenários, Aqui a gente discute bastante, Nós estamos falando de uma SAF, uma empresa de futebol, Mas que todas as áreas, todos os departamentos estão conectados de alguma maneira. Então, quando a gente fala do futebol, de uma questão de salário, ele afeta a nossa área comercial, que quando vai vender patrocínio, vai vender propriedades, fala assim, eu não sei se eu quero estar atrelado a essa marca. Então, é um trabalho aqui coletivo, Para a recuperação da credibilidade, ela é bem profunda aqui, mas ela é um processo, Não adianta a gente falar que a gente é sério, A gente precisa praticar, Então, isso demanda um tempo de adaptação, Mas um agente externo nos ajuda, que ele nos força, mas a gente tem uma estrutura de governança aqui dentro da SAF exatamente focada e pensando nisso, lembrando que os acionistas têm diversos outros negócios que também são afetados, então é importante que a gente resgate um pouco essa questão de credibilidade para facilitar o trabalho de todos aqui. Fala importante aí do novo CEO do Atlético, o Pedro Daniel. O Atlético precisa retomar essa confiança aí do mercado. Tem aí uma janela de transferências, Cirilo, e ele destacou também na sua entrevista de apresentação que o torcedor do Atlético não precisa esperar grandes contratações, investimentos milionários de atletas de grandes ligas internacionais, como, por exemplo, ele citou Flamengo e Palmeiras estão conseguindo repatriar atletas, trazer jogadores dessas grandes ligas. O Atlético tem um orçamento menor, então dentro das circunstâncias, colocar a casa em ordem, Cirilo, já tem aí uma sinalização também por parte do Rafael Menin, de que haverá um novo aporte no Atlético. Não falaram valores e nem de onde virá, se da própria família Menin ou de fora. Fato é que o Galo precisa desse aporte já para os primeiros meses do ano que vem, Cirilo.
Desafios do novo diretor do Galo, Edu. Chega com recados importantes. Esse foco trazido pelo Cláudio, recuperação da confiança do mercado. E vamos ver como vai ser trabalhado esse começo de ano de remontagem, reestruturação do Atlético, Edu. Eu acho que o Atlético foi muito bem, acertou no nome. Que chega num momento que não é o ideal, né? Além do clube não estar saudável financeiramente, isso não é surpresa, novidade para ninguém. O Atlético sai de uma temporada muito ruim em campo, né? Então a pressão, ela aumenta por parte do torcedor que quer ver a bola na rede, taça, vitórias, é isso que o torcedor quer. E aí, Cirilo, não tem muito o que acrescentar. Não tem muito o que acrescentar o que foi dito na entrevista, nos recortes que o Cláudio Rezende trouxe pra gente aqui. Vai ser um ano de investimentos que precisam ser certeiros. O Atlético não pode errar no investimento como errou na atual temporada e segue aguardando aquele dinheiro que a turma chama de aporte. Sem esse aporte, o clube não anda.